Queridas, bom dia. Hoje estaremos falando um pouquinho da lição do curso Mentalidade de Pobreza, capítulo 8, Abraçando a Pobreza. Eu queria começar discutindo com vocês um pouquinho esse verso da introdução. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu confesso que eu li esse verso e eu ficava um pouco intrigada, porque como, que a pessoa pode ser bem-aventurada por ser pobre, né? Acho que na minha imaturidade espiritual eu não entendia completamente esse conceito. E para falar a verdade para vocês, eu fui uma criança, uma jovem que foi criada na igreja, então eu era praticante, eu era frequentadora de cultos, de reuniões, mas eu posso dizer que o meu conhecimento era muito superficial. E eu não entendia completamente nada, principalmente quando o assunto era dinheiro, vida financeira. Há sempre entre os cristãos um certo receio de se falar sobre esse assunto. E eu fui descobrir que eu tinha uma mentalidade pobre quando eu cheguei aqui no ministério, especificamente quando eu conheci esse curso, Comecei a ler o livro e estudar capítulo por capítulo. Desde a primeira leitura, eu fiquei assim muito impactada, porque a autora, ela esmiuça esse assunto muito bem. E ela fala sobre bens, vida financeira, pobreza, riqueza, do ponto de vista espiritual e o impacto que isso tem na nossa vida. Eu sempre acreditei que eram dois assuntos diferentes, Por isso que eu tinha receio, eu tinha medo, eu não tinha nem conhecimento para falar sobre esse assunto, muito menos relacioná-lo à nossa vida espiritual, à nossa jornada, ao nosso crescimento e aproximação do Senhor. E esta lição fala sobre abraçar a pobreza. Mas o que realmente significa? Está relacionado apenas com dinheiro, com as finanças, ou vai muito além? Vai além de todas as áreas da nossa vida. E lendo a lição, eu me lembrei daquele verso que diz: pois quando sou fraco é que sou forte. E faz todo sentido, queridas? Quando a lição nos diz para abraçarmos a pobreza, não é para nós termos aquela mente que vive em conformidade, que se contenta com a pobreza e que não conhece a vida abundante, não conhece os planos que o Senhor tem para nós. Hoje em dia as pessoas são condicionadas a terem uma mentalidade pobre e pequena. Eu vejo as pessoas falando: ai, não posso comprar isso porque sou pobre, isso é para outros, não é para mim. Eu mesma, queridas, eu vivia assim, eu falava desta forma, eu tinha esse comportamento. Na verdade, o Senhor, Ele quer que nós abracemos a sua vontade para nós. Naquele momento, em determinadas situações, talvez passemos por situações em que nós aprendemos a contentar com um pouco. Mas isso não quer dizer que nós devemos esquecer as promessas que o Senhor tem para nós. Uma vez que nós abraçamos essas promessas, elas são nossas. Há uma linha tênue entre a mentalidade do mundo, uma mente pobre, e abraçar e aceitar o processo que o Senhor está nos fazendo passar. Às vezes parece que estamos sendo punidos enquanto nós olhamos à nossa volta e parece que aqueles que praticam o mal estão prosperando.
Mas, querida, tenha certeza, há sempre um propósito para todas as coisas. Eu gosto muito da história de José na Bíblia, porque José foi um homem que abraçou a pobreza e serve de exemplo para nós, porque ele, um príncipe, ele se tornou um escravo. Ele passou as mais diversas situações, ele passou por um processo de refinamento e foi um processo que durou anos, para que finalmente ele pudesse receber em suas mãos a recompensa da sua perseverança. Quando ele estava vivendo aquele processo, acredito que ele não tinha a visão que nós temos hoje, de uma história completa, uma história de vitória e de honra. Porém, ele escolheu abraçar aquela situação e aceitá-la e tirar o melhor da sua vivência. O que estamos vivendo, queridas, na nossa jornada, muitas vezes é alvo de críticas, de comentários, especialmente daqueles que estão mais próximos de nós, daqueles que nos amam, mas que não compreendem o que estamos vivendo. Ao reler essa lição, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com meu filho, quando ele pela primeira vez me perguntou por que nós estávamos vivendo isto, ou seja, por que nós estávamos vivendo longe do papai. Esse assunto surgiu logo após ele sugerir que comprássemos algo, e eu disse para ele que nós precisaríamos esperar mais um pouco. Confesso para vocês que de imediato eu não consegui respondê-lo muito bem. Esta primeira vez que ele fez essa pergunta para mim, eu simplesmente disse a ele que estávamos vivendo desta maneira porque o Senhor queria que vivêssemos. Assim que encerramos o assunto, eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, eu queria responder de uma forma diferente, mais detalhada para ele. Foi quando alguns dias depois o Senhor me deu a oportunidade de falar com ele novamente sobre esse assunto. E desta vez eu tinha conversado com o Senhor sobre isso e o Espírito Santo colocou em meus lábios exatamente o que diz nesta lição. Eu comecei a falar para ele o quão maravilhoso era o processo que estávamos vivendo, o quão privilegiados nós éramos por ter um ao outro, por viver felizes, por ter nossa casa, nosso alimento, nossas roupas, por sermos saudáveis. E comecei a falar para ele todas as coisas que nós tínhamos, o que nós podíamos viver, sair, passear, brincar na pracinha. Nós podíamos enxergar, olhar para a natureza, ver os animais. E o principal, nós tínhamos o Senhor, o nosso marido celestial. Falei para ele que não há nada neste mundo que se compare ao valor de ter o Senhor do nosso lado. E ficamos muito emocionados. Então eu finalizei a nossa conversa dizendo a ele que o Senhor é tudo que nós precisamos e tudo que nós queremos. Então eu pude perceber que o seu semblante mudou. Ele ficou todo sorridente, todo feliz. E imediatamente começamos a conversar, a brincar, como nós costumamos fazer em casa. Enquanto eu faço algumas atividades na cozinha, ele fica me ajudando, ou às vezes fica sentado por perto, conversando e fazendo brincadeiras. Queridas, nós não devemos fugir do processo. Por mais tentador que seja voltar atrás, fugir, correr, nós sabemos que nada disso irá adiantar. Como uma semente que precisa romper
romper toda resistência para poder se tornar uma linda flor. Assim somos nós precisamos viver esse processo, abraçar esse momento, abraçar a pobreza. Porque quando nós abraçamos, nós estamos dizendo ao Senhor: eu sou pequena, eu sou fraca, eu preciso de você. Avance, querida, eu tenho certeza que quando você menos esperar, uma luz aparecerá. A luz dele será um raio, permitindo que você veja imediatamente a verdade com clareza. Que você seja encorajada nessa manhã a buscar nele tudo o que você precisa, abraçar esse momento que você está vivendo, aceitá-lo e vivê-lo com alegria no seu coração, não com ressentimentos, nem com inveja no seu coração daqueles que prosperam, vivendo na iniquidade. Quando você menos esperar, as bênçãos irão começar a se materializar na sua vida. E lembre-se, querida, sempre que houver injustiça, Deus promete o dobro. Às vezes, o que você está vivendo é uma injustiça. Não queira resolver com as suas próprias mãos. Viva com paz e alegria no seu coração, encorajando seus filhos a terem bons sentimentos e a não se preocuparem com o que irá acontecer, porque o Senhor nos promete o dobro. Em vez de se preocupar com a aparente destruição, pense sempre que o Senhor é um marido celestial para nós. É um pai amoroso para os nossos filhos e ele cuidará de nós. Seja encorajada.